Na aula de hoje, nós vamos estudar 3 textos diferentes, utilizando 3 estratégias de leituras diferentes. Nós já vimos que a estratégia de leitura depende do objetivo da leitura. Para que eu estou lendo? Para que eu leio esse texto? Então, eu utilizo uma estratégia para cada tipo de leitura. Este é o título do primeiro texto que a gente vai ler. De que é feito o papel? Pelo título do texto, a gente consegue descobrir a que gênero esse texto pode pertencer. Será que é um poema, um conto, uma notícia, uma reportagem ou uma propaganda? Pela fonte, que é de onde esse texto foi tirado, eu consigo responder essas perguntas? Juntando o título e a fonte, eu posso responder? Será que esse texto foi escrito com o objetivo de me divertir? Será que esse texto foi escrito para que eu estudasse? Será que esse texto foi escrito para eu me apresentar em público? Este é o segundo título do texto que a gente vai ler. Brinquedo de papel. E embaixo, a seguir, vem o subtítulo, que é o título menor, que vai dizer que tipo de brinquedo de papel é esse. E esse brinquedo é barangandão arco-íris, que na Bahia a gente chama de barandão. E aí você pensa, o que é que eu sei sobre barangandão ou barandão? Eu já brinquei? Eu conheço? O que eu brinquei era feito de papel? Que tipo de texto é esse? Esse texto é para estudar? É para me divertir? É para eu aprender alguma coisa? É um poema? É para eu ler em voz alta? E este é o terceiro texto, O Homem que Amava Caixa. Pela capa, eu consigo imaginar que tipo de texto é esse? Para quem foi escrito esse texto? Por que o homem que amava a caixa? Alguém ama a caixa? Eu conheço esse autor de texto, Stephen Michael King. Ele é brasileiro? Já ouvi falar sobre ele? Pela ilustração, é um texto para me divertir? É um texto para estudar? É um texto para ler em voz alta? Vamos ler um parágrafo do primeiro texto. De que é feito o papel? Na antiguidade, o povo egípcio desenvolveu uma forma de utilizar uma árvore chamada junco ou papiro, ensopando-o com água e sovando até obter uma forma de pergaminho, com espessura semelhante a um tecido. Já deu para perceber que esse é um texto que a professora indicaria para você estudar. Provavelmente ela faria algumas perguntas e, à medida que a gente vai lendo, a gente vai organizando as ideias para responder as perguntas da professora.
Perguntas que eu faria para você. 1. Qual o povo que desenvolveu essa técnica? Que povo desenvolveu essa técnica? Como esse texto foi feito para estudar, eu vou marcando no texto aquilo que me interessa, que vai me ajudar a responder o que me é perguntado. Outra pergunta que eu poderia fazer: como era feito o pergaminho? Como era preparado o pergaminho? O restante vocês vão ler no seu material de estudo dessa semana, que tem lá esse mesmo texto e as perguntas correspondentes. Então, você lê a pergunta e vai grifando, marcando no texto as respostas que lhe interessam. Depois a gente vai aprender uma outra forma de estudar, de marcar, de estudar, de marcar textos de estudo, que é o mapa. Pronto. A gente vai ler junto só até aqui. O restante vocês vão ler no seu material de estudo dessa semana. Esse texto é pequeno, então eu vou colocar ele todo. O texto começa dizendo quais materiais você vai precisar. Em seguida, vem uma lista de materiais: folhas de jornal, cordão e papel crepom. Já tem pista de que tipo de texto é esse, não é? Um texto de instrução, que é o mesmo que uma receita, que tem um modo de fazer, tem uma lista primeiro. A característica da receita é essa: vem uma lista dizendo quais materiais você vai usar. Depois vem a segunda parte, que é o modo de fazer. No bolo teria modo de fazer. É uma receita de brincadeira, é um texto informativo de um brinquedo. Então vem como fazer. Dobre o jornal até ficar pequeno. Corte tiras de papel crepom de cores diferentes e faça um sanduíche com jornal. Amarre bem amarrado numa das pontas do cordão. Agora é só girar e jogar para cima. Divirta-se. Se fosse bolo, dizia bom apetite. O detalhe de um texto instrucional é que ele apresenta o verbo no imperativo. Ele diz dobre, corte, amarre, dando ordem. Um texto instrucional eu leio para receber uma instrução, como fazer alguma coisa. Então, eu vou lendo e separando o material, depois eu vou seguindo passo a passo. Se a mãe não seguir a receita, ou o pai que faz bolo ou doce, que eu sei que tem gente nessa turma que o pai faz cada comida gostosa e não manda para mim. Se o pai ou a mãe for fazer um doce, eles precisam primeiro separar o material, depois seguir o passo a passo, senão o bolo sai solado igual os meus. Os meus mesmo eu seguindo passo a passo sai solado. E essa é a parte do divirta-se ou brinque. Aproveite o barangandão ou barandão. O último, terceiro texto, eu nem vou ler, porque eu tenho certeza que pela capa do livro vocês já sabiam
que se tratava de uma história, de um conto. Então, eu só vou colocar a primeira frase desse livro. O resto você lê sozinho, porque você já sabe que eu, quando pego um livro de história, é para relaxar, é para me divertir e para viajar, porque quem lê viaja.